Chega mais, nação! Muito bom dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai defender a liderança do Brasileirão, vai jogar contra o Fluminense, clássico carioca. E o Mengão precisa de um bom resultado para continuar líder do Brasileirão. Já o Palmeiras pega o Vitória e caso tenha um mau resultado, Vitória que inclusive tá brigando para não cair, né? Se o Vitória consegue um bom resultado para cima do Palmeiras, o Flamengo fica muito próximo do título do Campeonato Brasileiro. Então hoje tudo pode acontecer. Vamos analisar a provável escalação do Flamengo. Tem também informações sobre o Arrascaeta. Você viu o gol Puskás que o Arrascaeta marcou na seleção uruguaia? Assim, inclusive a seleção uruguaia tomou uma sapecada dos Estados Unidos ontem, mas o Arrascaeta marcou um gol Puskás, um golaço de bicicleta. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva, então, falando sobre essa partida contra o Fluminense. Tem o João Guilherme falando aí sobre a rivalidade, o clássico, o Vene Casagrande falando as informações no Mengão. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição. Coloca nos comentários de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite. No final do vídeo vou deixar a minha análise, provável escalação e o meu palpite. Vamos lá pro vídeo de hoje. Vamos projetar o que vem por aí nesta quarta-feira de Campeonato Brasileiro. Já a gente fala do vice-líder Palmeiras, que recebe o Vitória às 7h30 da noite. Depois, o Fluminense recebe o Flamengo. É o mandante, o Fluminense. Vamos com as informações do clássico aqui no Sport Center. Olá, fã de esportes. Nesta quarta-feira tem Fla-Flu aqui no Maracanã, jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Apesar do Fluminense ser o mandante, houve um acordo entre os dois clubes e a carga de ingressos está dividida. O Flamengo é o líder do campeonato com 71 pontos ganhos. Já o Fluminense, que briga por uma vaga na Libertadores da América, é o 7º colocado com 51 pontos ganhos. Zubeldia terá um reforço importante no Fla-Flu. A volta do volante Martinelli, que no último jogo contra o Cruzeiro estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Fluminense poderá ter duas novidades no banco de reservas. A volta do atacante Cano, recuperado de uma entorse no joelho direito, e principalmente a volta do meia Paulo Henrique Ganso, recuperado de uma lesão na panturrilha direita. Já o técnico Felipe Luiz do Flamengo, além do atacante Pedro, que está fora, se recuperando de uma fratura no antebraço direito, terá dois desfalques importantes: o zagueiro Danilo e o lateral esquerdo Alexandro, ambos servindo a seleção brasileira na data FIFA, não vão chegar a tempo do Fla-Flu. E o Flamengo fretou um voo para trazer os jogadores das outras seleções na data FIFA. O Flamengo tem dúvidas ainda, jogadores que estão se recuperando de lesões e só na hora do jogo, uma hora antes, vamos saber se vão ficar pelo menos no banco de reservas. O Fluminense, nas últimas 5 rodadas, tem 3 jogos como mandante e 2 como visitante. Já o Flamengo é o inverso, tem 2 jogos como mandante, 3 como visitante, e estão muito preocupados lá na Gávea com a situação de 8 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Bom, o Palmeiras agora 3 pontos atrás, sonha nessa recuperação na reta final. O primeiro passo é contra o Vitória, jogo 7h30 nesta quarta-feira. Alô, fã de esportes, o Palmeiras terá o retorno de todos os jogadores que estão disputando os amistosos para o confronto contra o Vitória, quarta-feira no Allianz Parque. Os 6 atletas vão retornar ao Brasil em voo fretado na quarta-feira de manhã. Inclusive, o Vitor Roque vem no avião da presidente do clube, Leila Pereira. Os outros 5 retornam dos Estados Unidos. 3 que estão defendendo a seleção do Uruguai, Emiliano Martínez, Facundo Torres e o Piquerez, e 2 com a seleção do Paraguai, Gustavo Gomes e o Ramon Sosa. Mesmo se esses jogadores participarem dos amistosos, a tendência é que eles fiquem no banco de reservas, como aconteceu com o Flaco Lopes, que retornou da seleção da Argentina no sábado de manhã e ficou no banco de reservas na partida contra o Santos. Flaco Lopes deve ser titular para esse jogo contra o Vitória, ele que vive seu maior jejum de gols nesta temporada. São 7 jogos sem marcar. O Flaco Lopes é artilheiro do Palmeiras nesta temporada com 23 gols. 2 retornos garantidos
dos jogadores que estavam suspensos, o Alan e o Andréas Pereira. Palmeiras que fechou a preparação para enfrentar o Vitória no Allianz Parque. O time volta a jogar no seu estádio depois de 2 jogos como visitante, 2 derrotas. O estádio onde o Palmeiras tem 71% de aproveitamento. Palmeiras não perde no seu estádio há 12 jogos com 10 vitórias e 2 empates. Vai fazer seus últimos 2 jogos como mandante neste Campeonato Brasileiro, a sequência Vitória e depois o Fluminense, os últimos 2 jogos em casa nesta temporada. Do outro lado estará o Vitória, que precisa de pontos para sair da zona do rebaixamento, mas é o segundo pior visitante deste Campeonato Brasileiro. Em 16 jogos fora de casa, a equipe rubro-negra baiana perdeu 10 partidas, empatou 5 vezes e só conseguiu uma vitória. Maracanã recebendo Fluminense e Flamengo, é isso aí, é Flu-Fla, porque o mando de campo dessa vez é da equipe do Fluminense. Quantos jogos marcantes entre Flamengo e Fluminense já aconteceram no Maracanã? E esse é muito forte, hein, minha gente? 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e é um jogo decisivo. O Flamengo assumiu a liderança. O Palmeiras perdeu seus 2 últimos jogos. O Flamengo tem 3 pontos de vantagem e agora o Palmeiras não tem mais 2 vitórias a mais que o Flamengo. Os dois estão com a mesma situação em termos de número de vitórias. Só que o Mengão é líder, 3 pontos de vantagem. E é claro que se ele ganhar um compromisso importante, um clássico contra o Fluminense, ele dá um salto, ele dá um passo importante para conquistar o Enia, o 9º Campeonato Brasileiro. Mas o John Kennedy, jogador do Fluminense, falou com o TNT Esportes. Abraço para os companheiros lá do TNT Esportes. E ele deu a seguinte declaração ao Fred Caldeira. Vamos ver. Hoje eu não tenho feito gol, mas acho que tô com um sentimento bom que vai sair nesse Fla-Flu. Aquele famoso motivação extra, assim, pra atrapalhar os caras também, no Brasileirão? Ah, claro. Se não vamos ser campeão do Brasileiro, não pode deixar eles serem também. Tem que ganhar, né? Tem que ganhar e tentar atrapalhar o máximo. Sim. Nos últimos Repete aí. jogos eu não tenho feito gol, mas acho que tô com um sentimento bom que vai sair nesse Fla-Flu. Aquele famoso motivação extra, assim, pra atrapalhar os caras também, no Brasileirão? Ah, claro. Se não vamos ser campeão do Brasileiro, não pode deixar eles serem também. Ai, valeu, John Kennedy. Gente, na boa, eu percebi aí que rolou uma certa polêmica em relação a essa declaração de John Kennedy. Mas, sinceramente, eu considero absolutamente normal, pô. Ele é jogador do Fluminense. Uma rivalidade gigantesca com o Flamengo. Um dos maiores clássicos do mundo. Ele vai falar o quê? Ele foi extremamente sincero. Se a gente não vai ser campeão brasileiro, o que interessa é atrapalhar o Flamengo. Não vamos deixar que o Flamengo seja campeão brasileiro também. Só que tem um detalhe. O próximo jogo do Fluminense é contra o Palmeiras, lá em São Paulo. E o Fluminense tem objetivos para chegar à Libertadores da América. Então vamos ficar de olho aí para ver como será o comportamento do Fluminense no jogo contra o Palmeiras. Mas o que o John Kennedy falou é exatamente o que pensa o tricolor. Ele está alinhado com o pensamento da torcida do Fluminense. O Fluminense quer que o Palmeiras seja o campeão brasileiro, não quer que o Flamengo ganhe, porque o Flamengo é o seu grande rival. E o John Kennedy, eu me lembro que ele apareceu para o futebol fazendo gols exatamente em um Fla-Flu, e ele é muito bom jogador, né? Se ele colocar a cabeça no lugar, ele é um cara extremamente talentoso. Mas, sinceramente, não vi nada demais nisso que ele falou. Fluminense vai pegar um Flamengo que terá muitos desfalques mais uma vez. Os jogadores que estão nas suas seleções dificilmente eles jogarão, né? Danilo e Alexandro, por exemplo, muito difícil, porque eles estão na França, chegarão amanhã aqui no Brasil, em cima da hora do jogo não dá. Arrascaeta deve jogar pela seleção uruguaia, o Plata é titular da seleção equatoriana, né? O Carrascal tem jogado bastante também na Colômbia, então o Flamengo
terá muitas ausências. Há a possibilidade do Jorginho ser relacionado e o Flamengo deve ter mais ou menos aquele time que venceu o Sport. Com a presença do Bruno Henrique, o Cebolinha pode ganhar uma oportunidade de início, de repente o Léo Ortiz participa ali na zaga, ele está ainda se recuperando de lesão, mas o certo é que o Flamengo estará desfalcado, porém estará muito forte. E o John Kennedy vai ter trabalho para atrapalhar a caminhada do Flamengo. Mas o Fluminense vai tentar, faz parte, é a rivalidade, é do jogo e entra em cena o troféu. Ganhei do Flamengo. E tem um novo troféu também. Atrapalhei o Flamengo. Concorda comigo? Deixe sua opinião aí. Muito obrigado pela sua participação. Já começou a esquentar a rivalidade para o Fla-Flu, decisivo para o Flamengo, hein? O Fla-Flu de amanhã, Maracanã vai estar lotado. O Fluminense está fazendo até promoções, tá? Fluminense, que é o mandante, está fazendo até promoções para o seu torcedor, para lotar o Maracanã. Por quê? Claro, com o objetivo de brigar, né, por pré-Libertadores, o Fluminense tentar ali uma vaga, mas também para atrapalhar o objetivo do seu maior rival. E não tá errado, tá? Não tá errado o Fluminense. Ou vocês acham que algum tricolor quer que o Flamengo seja campeão brasileiro? Claro que não quer. E aí, ontem, o John Kennedy, que é um atacante polêmico, é um jovem atacante polêmico, ele disse numa entrevista o seguinte: se é pro Fluminense, se não é pro Fluminense ser o campeão brasileiro, a gente não pode deixar que eles sejam também. Disse o John Kennedy, que falou que quer que o gol dele saia, que ele não faz gol há alguns jogos contra o Flamengo, que quer atrapalhar o objetivo do Flamengo. E é óbvio, gente, que isso joga ainda mais fogo pro Fla-Flu de amanhã. Eu acho pro Flamengo, sendo bem sincero, até bom essa declaração, para ver se o Flamengo amanhã entra no modo ligado, né? Porque Flamengo é assim, tem vezes que ele entra em campo, olha pra lua, né? Dá aquela espairecida, dá aquela relaxada, aquela abananada. Que bom que o John Kennedy já fez alguma coisa para mexer com o brio do time do Flamengo. Porque agora são 5 rodadas. 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Então é bom que esse time do Flamengo ele tenha acordado no jogo contra o Sport, né? Para perceber, o jogo contra o Fluminense tem o mesmo peso do jogo contra o Red Bull Bragantino, que tem o mesmo peso do jogo contra o Atlético Mineiro, que tem o mesmo peso do jogo contra o Ceará, que tem o mesmo peso do jogo contra o Mirassol. O Flamengo não pode mais entrar dormindo em campo, entrar em campo achando que vai ganhar a qualquer momento. Tava perdendo pro lanterna do campeonato, tá? Enquanto era um time ali meio que sem vergonha, meio apático, tava perdendo pro lanterna. Então que o Flamengo não pense contra nenhum rival que ele pode ganhar a qualquer momento. E aí, essa declaração é óbvio que ela já chegou no Flamengo, que ela joga ainda mais rivalidade. E outra, né, Mauro César Pereira? É o normal. Eu não acho que o John Kennedy tá errado, não. É óbvio que o jogador do Fluminense, ele tem que querer ferrar o Flamengo. É rivalidade. O futebol só é gigante desse jeito por causa da rivalidade. Agora, que isso, Mauro, ligue um alerta no Flamengo para não ligar aquele modo que você tão bem apelidou de modo banana, Mauro César Pereira. É um Fla-Flu muito decisivo para o Flamengo, porque o adversário do Palmeiras na rodada vai ser mais fácil, Mauro. Você vê, o Vitória ele só foi superado pelo Santos agora no final de semana, né? Na classificação, estava à frente do Santos. E está um ponto, né? Apenas atrás. Se o Vitória faz um ponto, ele se iguala ao Santos. Aí se o Santos perder para o Mirassol, que é um resultado que pode acontecer, não seria nenhum absurdo, o jogo é na quinta-feira, o Vitória fica ali junto. Eu acho que os dois têm que tomar cuidado, o Palmeiras e o Flamengo, por razões óbvias. O Flamengo vai jogar um clássico. É isso aí que o João que a gente falou, é falar para a torcida do Fluminense, claro. Vai falar o quê? Ah, vamos perder para o Flamengo? Pelo futebol carioca? Não, falar uma bobagem dessa. Claro que não.
É um jogo que o Fluminense está se mobilizando para tentar dificultar o Flamengo, só que depois ele vai ter um jogo contra o Palmeiras, então ele pode ajudar o Flamengo. Nessa reta final, o Flamengo e o Palmeiras pegam 2 adversários que estão brigando não, Fluminense, Atlético. O Atlético Mineiro 3, né? Ceará também, né? Também. E o que acontece? O Fluminense não está em condições também de, vamos entregar aqui esse jogo. Não que fosse fazer isso, eu não acredito nisso. Porque o Fluminense busca uma vaga na Libertadores, então ele tem que pontuar. E o Zubeldia estava sendo questionado, agora o time está conseguindo bons resultados em casa, está num momento melhor, também não está aí para brincar. Então vai jogar sério hoje, acho que vai jogar sério contra o Palmeiras no sábado, hoje com uma motivação a mais, porque é o clássico, sempre tem uma motivação maior. O Flamengo vai ter muitos desfalques, mas eu acho que pode montar um time capaz de enfrentar o Fluminense e fazer um bom jogo. E o Fluminense vai tentar fazer o dele, ele precisa dos pontos. Não é uma questão só de atrapalhar o Flamengo, o Fluminense precisa pontuar para garantir a sua vaga na próxima Copa Libertadores. Isso é muito importante para o Fluminense, que é um campeão de 2023, que em 2025 ficou fora. Jogou 24 como campeão, né? E em 25 não conseguiu classificação para o torneio, porque até correu risco de rebaixamento no ano passado. Então voltar à Libertadores é importante para o Fluminense. Botafogo tem a chance grande de conseguir a vaga, o Flamengo vai para a Libertadores do ano que vem. O Vasco também tem chance, os dois também estão na Copa do Brasil, até porque a Copa do Brasil não dá para contar. São 2 jogos contra o Vasco, depois 2 jogos, se passar pelo rival carioca, contra o Cruzeiro ou Corinthians. Então está longe ainda para ganhar a Copa do Brasil. Não é que está um jogo de ganhar o título, está 4 jogos do possível título. Então o Fluminense não pode brincar, ele tem que buscar pontos. Vai fazer um jogo sério, vai ser um jogo, acho que bem tenso, imagino. E não acredito que o Flamengo vai entrar tão relaxado nesse jogo, por razões óbvias, né? Esse relaxamento que é indesculpável, que nós vimos no primeiro tempo no sábado, aquela falta de competitividade, eu acho que no Fla-Flu não acredito nisso, não. Eu vou começar falando sobre essa decisão do Flamengo em não disputar a Copinha 2026, gente. Pois é. Sabe por que o Flamengo definiu não disputar? Tem motivo. Porque o Flamengo vai usar a garotada no início do Campeonato Carioca pelo elenco profissional. Isso já vinha acontecendo nos últimos anos. E eu sabia que após a mudança do calendário do futebol brasileiro a partir de 2026, com o Campeonato Brasileiro começando em janeiro, eu sabia que isso ia acontecer. Eu só estava na dúvida se o Flamengo de fato não ia participar ou ia botar, sei lá, uma espécie de sub-15 ou até mesmo sub-17. Lembrando, essa informação foi publicada primeiro pelo parceiro Flazoeiro, que nós confirmamos, e por que o Flamengo definiu não participar da Copinha 2026. Vai usar o sub-20 no Campeonato Carioca profissional, veneio o sub-17. Pelo que eu apurei lá no Flamengo, o sub-17 vai estar disputando um outro torneio no Japão, um torneio com muita visibilidade. Então, logo depois, esses jogadores vão receber férias também. Então, fica inviável o Flamengo mandar uma espécie de sub-17 para jogar a Copinha 2026. Então, o Flamengo entende que entre Copinha e o início do Campeonato Carioca pelo elenco profissional, é melhor você priorizar, eu penso, e eu acho que o Flamengo está certo, né, nessa decisão, você priorizar o início do Campeonato Carioca. Com todo respeito à Copinha, já foi uma grande competição, mas desde quando o calendário do futebol brasileiro começou a ficar espremido e os clubes utilizando a garotada no início dos estaduais, a Copinha estava ficando de lado. Eu acho que o Flamengo está certo, evita custo, gasto extra, gastos desnecessários, enfim, Flamengo priorizando o início do Campeonato Carioca. Eu concordo. E vocês, o que vocês acham? Vamos falar agora do Fla-Flu de quarta-feira, porque o John Kennedy, ele provocou o Flamengo. Em uma entrevista à TNT, ele falou, olha, a gente vai querer sim atrapalhar o rival, se a gente não pode ser campeão brasileiro, a gente também não quer ver o rival sendo campeão. E eu vi muita gente crucificando o John Kennedy, criticando o John Kennedy, que ele não pode dar esse tipo de declaração, que isso é um absurdo, falta de respeito. Por quê, gente? Vocês acham mesmo que os jogadores do Fluminense não pensam dessa maneira? A gente, nos anos 90 e até mesmo nos anos 2000, a gente batia palma para quando o Romário fazia isso, Túlio fazia isso. Mas quem? Viola, Renato Gaúcho, Edmundo. E por que o John Kennedy não pode fazer atual?
Nós estamos falando o tempo todo que os jogadores não dão entrevista de maneira natural. É sempre aquela entrevista quadrada. Aí como o John Kennedy sai do quadrado, dá uma entrevista descontraída, não faltou respeito com o Flamengo, muito pelo contrário. Ele apenas externou o sentimento de todos os rivais pensam assim. E é isso, tá certo. Agora, porque isso é falta de respeito. Eu discordo total, pelo contrário. Ele promoveu o Fla-Flu, apimentou o Fla-Flu já começou fora das 4 linhas por conta dessa declaração. Os jogadores têm que correr mais por conta disso. Não, os jogadores do Flamengo têm que correr porque eles vestem a camisa do Flamengo, porque eles têm salário em dia, porque eles ganham muito bem para isso. Não é porque o John Kennedy falou isso que os jogadores têm que correr. Não, nada disso. Nada disso. Motivação não falta para os jogadores do Flamengo. Vestir a camisa do Flamengo já é uma grande motivação. Então, pessoal, o John Kennedy não falou nada demais. Eu particularmente gostei. Parabéns, John Kennedy, pela personalidade. Se não jogar nada, vai ser zoado. E assim é a vida. O Flamengo tem muitos pendurados para esse jogo aí, hein, galera? Por quê? O Flamengo pega o Fluminense e depois pega o Red Bull Bragantino no sábado. E são 8 jogadores: Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. O Alan, a gente vai falar já já. O Jorginho a gente também vai falar já já. E o Danilo a gente também já vai comentar sobre esse assunto. Porque são jogadores que ainda são incógnitas. Até agora. A gente já vai comentar isso. Então esses são os jogadores pendurados. Se eles levarem amarelo, eles não jogam contra o Red Bull Bragantino. E eu tenho aqui o resumo dos lesionados do Flamengo nessa terça-feira, galera. De La Cruz confirmado, fora do jogo contra o Fluminense. Incrível. Eu não acredito naquela história de que o De La Cruz pediu para não ser convocado para ajudar o Flamengo. Não ajudou em nada. Ficou aqui no Rio de Janeiro, não jogou nenhuma partida durante a data FIFA. No momento que mais precisou do jogador, que a torcida mais esperava do De La Cruz, na ausência de vários atletas, o De La Cruz não ficou à disposição por conta das dores crônicas no joelho. O Alan, provavelmente fora também do jogo contra o Fluminense. O Jorginho treinou normalmente, a tendência é que seja relacionado contra o Fluminense. Uma baita notícia. Enfim, dando tudo certo aí, se ele não acorda com dores no local, ele vai para o jogo. Léo Ortiz, chances remotíssimas de ir para o jogo contra o Fluminense. Tendência é que volte no sábado contra o Red Bull Bragantino. E o Pedro, nós já explicamos muito bem aqui que o planejamento é para ele ser relacionado no sábado contra o Red Bull Bragantino. Com o provável desfalque do Léo Ortiz, o Flamengo não descarta ter Danilo para o Fla-Flu dessa quarta-feira. O Danilo acabou de jogar contra a Tunísia, ele entrou no segundo tempo, inclusive no lugar do Wesley, que não jogou nada. O Wesley é ex-Flamengo, atualmente na Roma. E aí o Flamengo vai aguardar a chegada do Danilo ao Rio de Janeiro para fazer aquela avaliação dele, mas a ideia do Flamengo é levá-lo sim, até porque o Flamengo dificilmente vai ter o Léo Ortiz à disposição, e a gente sabe que o João Vitor, o garoto, não foi nada bem contra o Sport. Não tendo Danilo, não tendo Léo Ortiz, eu colocaria o Iago. Para mim é um jogador, zagueiro mesmo. Para mim não vai sentir nada o Fla-Flu, a pressão, muito pelo contrário. Jogador capitão na seleção brasileira sub-20, super importante no título do Mundial esse ano sub-20. Eu botaria o Iago para jogar ao lado do Léo Pereira. Para mim eu acho que ele não iria sentir nada a pressão nesse jogo, e a gente sabe que vai ser uma pressão muito grande. Mais de 60 mil ingressos vendidos, casa cheia no Maracanã, jogo importante, é uma final, digamos assim, para o Flamengo. Se quiser continuar na liderança do Campeonato Brasileiro, eu colocaria o Iago para jogar ao lado do Léo Pereira, caso não tenha Danilo e nem Léo Ortiz à disposição. E vocês? Como que vocês montariam o Flamengo? Venê, e os 5 estrangeiros do Flamengo convocados, como é que estão? Eles ainda vão jogar. As respectivas seleções vão jogar ainda na terça-feira à noite. O Flamengo deixou um avião lá nos Estados Unidos prontinho para eles retornarem. E aí vai depender da minutagem, do desgaste físico, da avaliação médica, mas eles vão direto para o ninho do urubu, direto para a concentração. E aí lá o departamento médico vai avaliá-los, e é óbvio que vai ouvir também os atletas para saber o que eles querem fazer. Se eles estão cansados. O Alexandre, lateral esquerdo, que está com a seleção, ele já avisou publicamente: eu prefiro dormir a correr quanto tempo e jogar essa partida, porque ele sabe que ele pode sofrer um problema físico e ficar fora da final da Libertadores.
É isso aí, nação, e essa deve ser a provável escalação do Flamengo. Aqui no site do Globo Esporte já saiu, né, essa provável escalação, e o Flamengo vai de goleiro Rossi. Nas laterais, Emerson Royal, é isso mesmo? E Ayrton Lucas? Vamos ver. Na zaga, João Vitor e Léo Pereira, lembrando que o Danilo jogou pela seleção brasileira. Vamos ver se chega a tempo, eu não sei como que vai ficar essa situação, mas tá aí, João Vitor e Léo Pereira. Já no meio de campo, Eric Pulgar, Saul ou Jorginho, eu acho que ele vai de Saul. Deve poupar o Jorginho aí, pensando na final da Libertadores, mas vamos ver. Everton, Cebolinha, o Wallace, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje. Inclusive, falando de palpite, qual é o seu palpite para Fluminense e Flamengo? Inclusive, eu já deixei meu palpite registrado aqui nos vídeos anteriores. Eu acho que vai dar Flamengo 2, Fluminense 0. Mengão continua líder do Campeonato Brasileiro. Agora, falando do Arrascaeta, o Arrascaeta fez uma boa partida ontem na seleção uruguaia. Inclusive, ele foi destaque da partida. Teve muitos lances ao seu favor para poder marcar o gol. E ele chegou a marcar um golaço de bicicleta. Arrascaeta que marcou um golaço de bicicleta. Ó, vou colocar aqui um pedacinho aqui. Pra gente ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Você não vai acreditar no golaço absurdo que o Arrascaeta fez no jogo do Uruguai. Em amistoso contra os Estados Unidos, o uruguaio jogou muito e acertou uma pancada no travessão. Tirando o Arrascaeta, o time do Uruguai não entrou em campo e tomou 4 gols da seleção americana. O Arrascaeta era o único que estava tentando algo e nos acréscimos do primeiro tempo sobrou uma bola e o Arrasca meteu uma bicicleta linda, diminuindo o placar da partida. Por mais que tenha feito uma pintura, o uruguaio não saiu nada feliz com isso. E para piorar, o resultado final do jogo foi 5-1, uma goleada histórica sofrida pelo Uruguai. Mas vale destacar esse golaço do Arrascaeta. Tá aí, nação, golaço do Arrascaeta deve brigar pelo prêmio Puskás, e um golaço de bicicleta aí pela seleção uruguaia. Vamos ver se ele vai chegar a tempo para poder disputar a partida aí contra o Fluminense. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.